Olá, eu sou o Leonardo Sartori, esse é o Thales Bácaro, e esse é mais um episódio do Mandic Talks, onde o conhecimento ganha voz. E a nossa convidada de hoje é a professora Daniela Silveira, que é nutricionista e professora da nossa faculdade. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Estou muito feliz com o convite. Muito obrigado. Então, antes de iniciarmos as perguntas, primeiramente vou ler um pouquinho do currículo da senhora. Ok. Então, a professora doutora Daniela Silveira é nutricionista formada pelo Centro Universitário São Camilo, com especialização em saúde, nutrição e alimentação infantil pela Universidade Federal de São Paulo. Também pela Unifesp, realizou mestrado e doutorado em ciência. Sua trajetória também inclui experiência internacional na University of California, San Diego, onde atuou como pesquisadora visitante. Atualmente é docente na Faculdade São Leopoldo Mandic e na Faculdade Municipal Professor Franco Montoro. Atuou em disciplinas relacionadas à nutrição, gastroenterologia, atenção primária à saúde, pediatria e pesquisa. Então, já iniciando o nosso bloco Gente com Mais Gente, professor, eu gostaria de perguntar então, já que a senhora que trabalhou em vários ambulatórios de nutrição infantil, principalmente na Unifesp, a senhora poderia explicar um pouquinho como foi esse trabalho nesses ambulatórios, por favor? Essa experiência foi maravilhosa. Nós atendíamos crianças e era uma equipe multidisciplinar. Então, nós tínhamos o pediatra, o nutricionista, professor de educação física e psicólogo. Então, a criança ela era atendida olhando todas essas vertentes. E no final do ambulatório, nós nos reuníamos e discutíamos o caso e a gente planejava como iria ser as condutas, o plano ali de tratamento dessa criança. Então, era um olhar multiprofissional e o tratamento acabava sendo incrível para aquele paciente e também como experiência e conhecimento dos profissionais envolvidos. E também era uma das coisas que eu aprendi muito lá, é que a nutrição, atender um paciente e dar ali a recomendação, o tratamento, não é uma receita de bolo. Então, a gente precisa ouvir esse paciente, entender como que é a rotina dessa pessoa, ver as condições sociais, econômicas daquela família. Então, não dá para você ter uma receita de bolo e todo mundo seguir a mesma dieta. Perfeito. Nesse bloco, que a gente fala coisas mais gerais sobre a carreira da senhora, a gente perguntar de uma coisa totalmente diferente. A gente sabe que a senhora é coordenadora das ligas acadêmicas da nossa faculdade e a gente quer saber, na opinião da senhora que coordena isso, qual que é a importância das ligas acadêmicas para a formação do médico? Nossa, as ligas acadêmicas são uma oportunidade incrível do estudante ficar mais perto da prática, da extensão e da pesquisa. Nós temos também a aproximação desse aluno com o docente e muitos profissionais fora da faculdade também, especialistas. É uma oportunidade do estudante enxergar ou vivenciar um pouquinho da especialidade antes de se formar, além de também dar a oportunidade deles exercerem algum cargo de gestão. Então, você pode olhar, são muitas habilidades que o estudante pode desenvolver. Perfeito. E como já foi falado no currículo da senhora, a senhora fez um doutorado sanduíche na Universidade de Califórnia. Não é isso, senhora? Isso. Eu poderia explicar um pouquinho os aprendizados que a senhora teve durante esse momento, explicar um pouquinho o que é um doutorado sanduíche? Então, doutorado sanduíche é quando você faz parte do doutorado, você faz a maioria do doutorado no Brasil e parte dele no exterior. No meu caso, foi na Universidade da Califórnia e é muito interessante você ver diferentes modos de ver a ciência. Então, lá eu observei que eles têm um financiamento, eles têm uma aposta muito grande na pesquisa. E aqui a gente não tem um financiamento tão bom para a pesquisa. Lá, por conta desse grande financiamento, né, desse aporte, cada um tem uma função e a pesquisa segue muito tranquilamente. E nós, os pesquisadores do Brasil, nós não temos tantas oportunidades assim de financiamento.
E nós não fazemos só uma parte do processo, acabamos tendo que fazer várias funções. E aí eu fiquei pensando, você imagina o nosso profissional pesquisador brasileiro com a verba que tem o americano? Nós iríamos despontar, como já despontamos muitos, na área de pesquisa. Perfeito. Então, indo agora para o nosso segundo bloco, que é o debate central, em que realizaremos algumas perguntas sobre diversos temas para a senhora. Tá ok. Primeira pergunta, muito geral. O que é alimentação? Então, as pessoas acham que, principalmente alimentação saudável, as pessoas acham que a alimentação saudável é só comer tudo certinho, equilibrado e não pode comer... É perfeita a alimentação, não pode comer nada errado. E, na verdade, a alimentação saudável, ela não é só o alimento, né? Você tem que saber o que comer. Ok, o alimento, como ele foi preparado, também faz diferença. Onde você vai comer esse alimento? É em cima da cama? É dentro do carro? É na mesa com outras pessoas? E tudo isso faz muita diferença. Inclusive, é na mesa assistindo televisão, mexendo no celular, ou olhando, sentindo e prestando atenção no que se come. Então, existe... alimentação saudável não é só o alimento, e sim envolve muitos aspectos. É melhor comer, então, na mesa com a família, por exemplo, faz muita diferença isso? Faz muita diferença, muita diferença. Só para você ter uma ideia, existem uns estudos mostrando que adolescentes que têm o hábito de comer com a família na mesa, eles têm menos risco de se envolver com drogas. Então, olha onde chega a vertente de alimentação. Outra coisa também, quando você senta na mesa, você promove o diálogo, você promove a integração entre as pessoas e a formação de hábitos. Então, até com quem você come e o modo que você come também interfere. Então, dentro disso, para a senhora, o alimento é afeto, então? Sim. A alimentação é um ato social. Se a gente for pensar... vamos fazer assim, vamos num happy hour. Só que a gente não vai comer nada. O que você acha da minha proposta? Esquisito, né? Sem graça, né? Ou vamos num casamento e depois do casamento não tem nada para comer. E aí, o que vocês acham? Perde a graça. Né? Perde a graça. Por quê? Porque a alimentação, o alimento é um ato social. Então, é uma forma que nós nos comunicamos. Perfeito. Perfeito. Agora, sobre o alimento em si... Realmente, o carboidrato, ele é o vilão? Coitado do carboidrato. Cada hora pega algum alimento para vilão, né? O carboidrato, ele tem a função de energia rápida. E se você for ver, ele é recomendado... O que a gente precisa no dia a dia, a porcentagem maior é de carboidrato. Mas a gente tem que ver o tipo do carboidrato e a quantidade. Então, o carboidrato não é um vilão. A gente pode comer pão francês no café da manhã, então? Lógico, que delícia, um pão francês. E assim, mas daí o que eu faço? Eu como um pão francês, eu preciso também ter alguma proteína. Se tiver ligação com cálcio, é mais interessante. E uma fonte de fibras, que poderia ser uma fruta. Então, eu tenho um café da manhã ali balanceado, completo e com o pãozinho francês. Perfeito. E nesse pão francês, vai manteiga, margarina ou não vai nenhuma das duas? Qualquer uma das duas. Na verdade, o que acontece? Você comendo com uma moderação ou uma quantidade pequena, não tem problema nenhum. A gente sabe que a manteiga, ela é um alimento menos modificado, vamos dizer assim. Hoje, a margarina, ela é feita por outro processo. Antigamente, ela era feita pela gordura trans, que a gente chamava, né? Gordura hidrogenada. E isso, depois, foi observado que nós temos vários problemas com essa gordura. Porém, eles mudaram o jeito de fazer a margarina, mas eles usam, por exemplo, óleo de palma, que também tem bastante gordura saturada, mas a manteiga também tem muita gordura saturada. Ou seja, qualquer uma das duas, desde que seja em pequenas quantidades. A gente já ouviu falar que substitui as duas por óleo de coco. E aí?
Então, óleo de coco eu já não gosto muito. O que acontece? Teve uma época que todo mundo, as pesquisas falavam de usar óleo de coco. Mas por quê? Fizeram uma pesquisa, um estudo, viram uma ilha, que a alimentação das pessoas dessa ilha era baseada em pescados, verduras e legumes, grãos integrais e óleo de coco. E essas pessoas, essa ilha, tinha um índice de doenças cardiovasculares muito baixo. Então, os pesquisadores falaram assim, nossa, deve ser o óleo de coco. A única diferença é o óleo de coco. Deve ser o óleo de coco que é cardioprotetor. E passaram os anos e as pessoas começaram a comer mais, a consumir mais óleo de coco. E passaram os anos e aí foram ver a composição do óleo de coco. A manteiga que a gente estava falando tem mais ou menos 50% de gordura saturada, 50% a 60%. Sabe quanto tem o óleo de coco? 90%. O que vocês acham? Nossa, Se a manteiga era uma vilã, você imagina o óleo de coco. Passaram-se os anos e, de repente, essa ilhazinha, as pessoas começaram a ter uma prevalência muito alta de doenças cardiovasculares e mortalidade por essas doenças. E aí, novamente, foram ver qual que era a alimentação. O que tinha acontecido? Essa ilha, as pessoas começaram a consumir mais alimentos industrializados e menos alimentos in natura. Então, na verdade, o que protegia essa população era a alimentação na base dos alimentos in natura. Perfeito. Inclusive, nesse sentido da manteiga ou margarina, por exemplo, se for comer uma torradinha, preferiu comer a torradinha sem nada ou é até benéfico comer com uma manteiga, uma margarina? Então, aí a gente pode observar pelo índice glicêmico, né? A torradinha, ela é um carboidrato e ela vai cair, vai fazer a digestão e vai cair essa glicose na corrente sanguínea. Quando você adiciona um pouco de gordura ou fibra, você faz o quê? Ou proteína, você faz com que retarde a absorção desse carboidrato. Então, é interessante que seja com um pouco de manteiga, ou margarina, ou requeijão, ou ricota, ou qualquer outra coisa. E assim, se a gente conseguir complementar mais com uma fruta que tem bastante fibra, aí vai ficar, ou um copo de leite que tem bastante proteína e cálcio. Aí a gente tem a refeição completa e, com certeza, o índice glicêmico da refeição vai ser menor do que comer só a torrada pura. Então, nessa linha, então, a gente ia perguntar isso no final, mas vamos perguntar agora. O que é um bom café da manhã? Um bom café da manhã é aquele que tem esses 3 elementos. Tem que ter um carboidrato, porque a energia é rápida, eu preciso dessa energia. Uma proteína, um alimento com base de proteína e um alimento com base de fibras. Então, assim, pode ser, com base de proteína, eu posso ter ovo, posso ter leite, iogurte, queijo, frutas, qualquer fruta. De repente, eu posso ter um iogurte com aveia e frutas, pedaços de frutas. Olha lá, eu tenho as 3 coisas. E o que eu acho interessante é que no café da manhã e nos lanches, consumir alimentos ricos em cálcio. Por quê? No almoço e no jantar, a gente tem que priorizar o consumo de ferro. E o ferro e o cálcio, eles são absorvidos no mesmo sítio. E aí, o cálcio é melhor absorvido e o ferro fica menos. Então, assim, não vamos deixar eles brigarem, cada um no seu tempo. Então, café da manhã e lanches, alimentos ricos em cálcio. E almoço e jantar, alimentos ricos em ferro. A senhora falou do leite, muita gente toma café. Café mesmo, no café da manhã. É bom tomar cafeína logo, cedo? Ou a senhora recomendaria que a pessoa tomasse só o leite ou café com leite? Então, na verdade, primeiro, o café é um hábito, né? Lembra que a alimentação também é prazer, é um ato social. Então, por que não deixar a pessoa tomar só o café? De repente, ela pode tomar o café e comer um iogurte, ou tomar um café com um pãozinho com queijo, ou requeijão. Então, assim, eu acabo mudando um pouco a fonte. E o café com leite também, por que não? Então,
A alimentação, ela não pode ser rígida. A gente, como eu falei para vocês, você tem que ter 1000 possibilidades. Inclusive, até de ter um prazer de comer um alimento que talvez não seja o melhor nutricionalmente. Porém, ele faz parte do ato social, ele faz parte de emoções. Então, o alimento ele não tem só a função de nutrir. Só que também ele tem que... ele também não pode prejudicar. Perfeito. Ainda falando em café da manhã, e pular o café da manhã é danoso para a saúde? Então, isso aqui, olha, vocês, e principalmente os alunos, o que acontece? Você pular o café da manhã, você fica de jejum, você já estava de jejum porque você dormiu. Então, você prolonga esse jejum. E o nosso cérebro, ele funciona com o quê, meninos? Glicose. Ou seja, para pensar, eu preciso de substrato, eu preciso de glicose. Então, é muito interessante que eu tenha o café da manhã, que vai fazer com que eu tenha um desempenho escolar muito melhor. Então, essa coisa de sair correndo, dormir 5 minutos a mais, sair correndo e ir de jejum para o colégio ou para a faculdade, não é uma boa coisa. Por quê? Porque você está tendo a mesma aula, só que retendo menos conhecimento. Ou seja, já que vocês estão lá na aula, por que não fazer as coisas com que vocês tenham um potencial maior? Então, não vale a pena ficar de jejum, não. Tem gente que toma, por exemplo, whey protein de café da manhã. Isso é válido ou é melhor evitar isso? Então, a alimentação, ela tem que ser vista num contexto total, na alimentação do dia. Agora ficou bastante moda, né? Comer primeiro muita proteína, que não é tão recomendado, né? A gente tem sempre que ter o equilíbrio. E também, se você for ver, o whey protein não são alimentos. Na verdade, eles são preparações e muitos deles são ultraprocessados. E necessariamente você não precisava dele. Você poderia ter os mesmos benefícios com o alimento de verdade. Agora, por que eles foram inventados? Porque os atletas, eles gastam muitas calorias, porque eles se dedicam horas e horas ali no treino físico. E acaba tendo uma necessidade calórica e de proteína muito grande que só com a alimentação normal ele não consegue obter. Então, ele precisa de um reforço para conseguir ter essas calorias e essas proteínas necessárias. Mas será que todo mundo que toma whey protein é atleta? Consegue comer saudável, comer comida de verdade? Será que já não dava conta de tudo que ele precisava? Verdade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o doutorado e o mestrado da senhora abordaram o tema da obesidade infantil. A senhora poderia explicar um pouquinho, então, para os nossos pais e até para as crianças, como prevenir a obesidade infantil e quais são os principais erros? Então, vamos lá. Obesidade infantil é um assunto muito sério, né? Que se vocês forem ver as pesquisas, a prevalência da obesidade no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, só aumenta em todas as faixas etárias, inclusive nas crianças. E uma criança, por exemplo, obesa, ela vai ser um adulto provavelmente com um risco maior de doenças cardiovasculares. Então, o que a gente tinha antigamente, só as doenças diabetes, hipertensão, dislipidemia, esteatose hepática, a gente tinha só para pessoas com mais idade. E hoje a gente já tem essas doenças para adolescentes. Crianças e adolescentes tendo essas doenças. E tudo devido à alimentação. Então, assim, na verdade, a alimentação tem que começar na gestação. Uma alimentação adequada na gestação vai formar um ser melhor preparado biologicamente para a vida. E aí, você tem que, depois que nasceu esse ser, o que você tem que dar os melhores alimentos possível? Qual o melhor alimento para o bebê? Aliás, é o melhor alimento do mundo, que é o leite materno. Então, de repente, a gente conseguir ali aquela recomendação da Organização Mundial de Saúde,
aleitamento materno exclusivo até 6 meses e uma introdução correta dos alimentos. Então, muitas vezes, a gente vê crianças pequenas tomando pequenas assim, bebês, tomando refrigerante na mamadeira ou comendo alimentos ultraprocessados. Nós temos o nosso guia alimentar para crianças de menores de 2 anos, ele indica que não dê ultraprocessados para as crianças nenhum, até 2 anos de idade. E mesmo depois de 2 anos, tentar deixar o mínimo possível. E a criança que não está acostumada com isso, ela nem sempre vai gostar. E uma criança que tenha formação de um hábito alimentar saudável, ela vai ser um adulto que tem menos risco de doença. Bom, muito se diz, a gente pensa, principalmente como estudante, a vontade de falar para os pais, meu filho come mal, mas quem compra comida para o filho? Até que ponto isso é realmente culpa dos pais e até que outro ponto seria fatores externos, fatores genéticos, essa questão da obesidade infantil? Ou só não comprar a comida previne 100% a obesidade infantil? Então, essa questão é bem complicada, porque assim, é que a gente primeiro tem que desmistificar. Todo mundo acha que alimentação saudável é alimentação perfeita. Então, os pais têm que saber que tudo bem de comer um industrializado um dia ou outro. O que fica muito complicado é eu ter uma grande quantidade de industrializados dentro de casa e a criança ter que ficar se segurando para não comer. Então, assim, a orientação que a gente dá. Por exemplo, ao invés do pai comprar 3 pacotes de bolacha e deixar na despensa, o que ele faz? Ele, no dia que vai comer bolacha, compra bolacha, come e acabou. O duro é você ter disponível esses alimentos. Porque se você tem mais alimentos in natura e saudáveis disponível, a hora que bater aquela fome, é aquele alimento que tem. Então, também tem que reeducar os pais. Porque muitos compram esses alimentos achando que são alimentos bons. Ou que o custo também, né? Um alimento ultraprocessado costuma ter um preço atraente e é fácil. Você simplesmente abre o armário, pega e come, né? Não tem que preparar, não tem que descascar. Então, assim, tem que rever toda essa rotina e olhar para o alimento de uma outra forma. Perfeito. Então tem às vezes aquele discurso da mãe, do pai, que fala que o filho não come saudável de jeito nenhum. Não gosta daquilo, não gosta daquela outra coisa. Que estratégias e dicas a senhora daria para conseguir convencer essa criança? Então, vamos lá. Saudável? Tem várias questões aí. Por exemplo, para a gente falar que a gente não gosta de um alimento, você tem que experimentar de 9 a 10 vezes esse mesmo alimento. Pode ser em preparações diferentes. Por quê? Porque nós temos que aprender a gostar, a desenvolver o paladar. O único gosto que a gente percebe e já gosta é o açúcar. É o açúcar, é o doce. O doce a gente reconhece. Agora, o salgado, o azedo, né, o amargo, nós temos que aprender a comer. Então, aquele alimento tem que ser oferecido de 8 a 10 vezes, de formas diferentes. E se a criança realmente não gostar, tá tudo bem. Você não precisa comer todos os alimentos, mas tem algumas orientações. Por exemplo, tem criança que gosta muito de tomar leite ou de comer algum industrializado, né? Então, o que ela faz? Ela chega no almoço, fala que não quer comer e o pai fica culpado. Nossa, não comeu nada, deixa eu dar um leitinho ou deixa eu dar uma bolacha. A criança é muito esperta. Ela aprende que se ela não comer, ela vai ganhar o que ela tem. Então, qual que é a dica que a gente sempre deu lá no ambulatório? Você monta o prato de comida, oferece para a criança não quer comer, não tem problema. Guarda o prato na geladeira. Quando ele tiver fome, não dá outra coisa. Quando ele tiver fome, você fala, tem o prato de comida. É só esquentar e você comer esse prato. Então, ele tem que entender que a hora de comer é a hora de comer. E não de negociar esse alimento. As crianças são muito espertas, então a gente tem que ser um pouco mais consciente
e ter uma rédea mais dura. E também não pode usar o alimento nem como recompensa e nem como castigo. Por exemplo, se você não comer a salada, não vai comer a sobremesa. O que você está dizendo? Que a salada é ruim, por isso que eu preciso de uma recompensa, que é a sobremesa. Mas por que a sobremesa é tão boa assim? Né? Então, assim, não transformar o alimento num prêmio e nem num castigo. Num prêmio. Se você tirar nota boa ou fizer toda a lição, você vai ganhar um sorvete. Eu te levo em tal local, né, de um fast food para você ter uma refeição, mas como prêmio. E aí o que acontece? A gente imagina que, quando adultos, nossa, eu passei por uma semana de prova super difícil. Então, eu posso me recompensar. E o que eu vou imaginar para me recompensar? Então, eu vou comer um industrializado, eu vou tomar sorvete, eu vou comer chocolate, eu vou no fast food para recompensar, porque eu mereço, né? E não que não mereça, merece. Só que esses alimentos, eles já têm que estar no seu cotidiano, mas sem ser um prêmio ou um castigo. E sim, só mais um dos alimentos, porém com uma restrição maior de quantidade e de frequência. Ultimamente a gente vê também, nessa questão da alimentação infantil, a publicidade, que ela de ter embalagem colorida, embalagem com personagem, os comerciais, que agora não só na televisão, mas também na internet, então, que atraem as crianças. Até nas gôndolas do mercado, os alimentos para as crianças estão na parte mais de baixo, para a criança conseguir pegar. E todo mundo sabe que isso não faz bem. E para os pais, como driblar isso? Como falar para a criança que o melhor alimento não é, provavelmente não necessariamente, mas aquele que está na embalagem colorida? Então, é que vocês são mais novos, né? Há um tempo atrás, as propagandas eram mais agressivas e eram muito piores no marketing. Inclusive, existe uma lei que protege as crianças desse marketing. Melhorou bastante, mas eu acho que já está na hora da gente avançar nessa lei. Porque muitas vezes a criança ela vai em algum lugar para ganhar o presente, o brinde. Ou porque o personagem que ele gosta está exatamente naquele alimento. E ela nem gosta tanto daquele alimento. O que ela quer é ter o brinde ou comprar o alimento por conta do personagem. Então, eu acho que está na hora de avançar um pouquinho mais com essa restrição de marketing. E para os pais fica complicado mesmo, né? Mas, como eu falei para vocês, se desde a base você educar e fazer um hábito alimentar mais adequado, muitas vezes essa criança vai experimentar, nem vai gostar tanto e não vai ser tão influenciada pelo marketing. Inclusive o tempo de tela, né? O tempo de tela eu acho que já está sendo bem falado. A criança que fica muito tempo na tela, ela está exposta também a essas propagandas. Então, diminuir o tempo de tela e vigiar o que a criança está assistindo também é um cuidado ali para qualquer área e formação da criança. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho de assunto, recentemente foi liberado para a obesidade infantil os análogos de GLP-1 e GIP, os famosos Mounjaro e Ozempic. Como a senhora vê essa nova tendência? Então, eu acredito que foi uma evolução muito grande a gente ter esses medicamentos contra obesidade, porque a obesidade é fator de risco para inúmeras doenças e realmente ela causa grandes problemas no futuro. Porém, como a gente estava falando, né, essa obesidade infantil, qual será que é a causa? Né? A causa é multifatorial, sempre. Porém, como é que são os hábitos dessa família? Como é que são os hábitos dessa criança? Ela faz atividade física? Criança não tem que ir para academia. Criança tem que brincar, tem que correr. Será que ela só está no celular e no videogame? Então, ela não está gastando caloria. E aí, eu acho que tem que ter muito bem pensado para utilizar esses medicamentos, somente utilizar em última análise e com uma gravidade
com uma gravidade para a saúde daquela criança. Porque mesmo que ela tome esses medicamentos, se os hábitos dela e da família não mudarem, a hora que ela parar, ela vai voltar a engordar tudo de novo. Ou ela vai tomar esse medicamento para o resto da vida. E é uma coisa que vocês, quem trabalha com criança, sabe que você não trabalha só com a criança, você trabalha com a família. Então, eu não é ensinar e mudar a dieta da criança, e sim mudar o hábito alimentar da família, porque senão as coisas não vão, os resultados não vão perdurar. A gente viu recentemente que teve uma mudança no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que diminuiu ainda mais a possibilidade de ultraprocessados nas escolas. Como a senhora vê isso e qual que é o papel da escola na nutrição das crianças? Nossa, esse programa é incrível, né? E tem melhorado cada vez mais. É um programa nacional de alimentação escolar, então nós garantimos uma alimentação de qualidade para as crianças. E essa alimentação, ela é feita ela é calculada por nutricionista, ela é equilibrada, balanceada de acordo para cada faixa etária. Os alimentos são alimentos in natura ou minimamente processados, que é o que a gente recomenda. E esses alimentos, olha só, a criança na escola, ela recebendo essa alimentação, ela está formando o hábito alimentar, ou reformando, né? Se ela se alimenta ruim, mal em casa, ela tem a oportunidade de aprender, até com o convívio dos coleguinhas comendo, incentiva ela a comer melhor. Para uma criança, para uma família de baixa renda, uma criança que faz todas as refeições, ou quase todas, dentro da escola, ela é um peso menor na renda, no quanto se gasta dentro da família. Então, eu tenho uma possibilidade de ajudar essas pessoas. E como vocês perguntaram, do café da manhã, né? Se é importante. Criança com fome não aprende. Então, o que eu estou investindo? Eu estou investindo na alimentação e na saúde daquele organismo, porém, eu estou facilitando o aprendizado. Uma criança que tenha um aprendizado, uma educação, ela vai ter melhores condições de adultos sociais, de um trabalho melhor quando ela se formar, quando ela terminar a escola. E também, se a gente for ver, uma criança que tenha hábitos alimentares adequados vai ser um adulto que tem hábitos alimentares adequados. Ou seja, menor risco de doenças, menos doentes para a gente tratar, para pesar na conta da saúde pública. E, por outro lado, esse programa, ele agora está destinando 40%, o município precisa comprar de alimentos in natura de agricultura familiar. Ou seja, eu estou protegendo, incentivando a agricultura familiar e dando comida de verdade para as crianças. Ainda sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma pergunta que é de prova da senhora, mas a gente vai jogar de volta para o nosso público. Se a criança ela tem alguma alergia, alguma restrição alimentar, a mãe, o pai tem que fazer a comida e mandar para a escola, ou a responsabilidade é da escola? Olha só, gente, eu traumatizei o menino. Foi isso mesmo. O que acontece? Esse programa, ele tem uma lei, né? E se você for olhar na lei, a criança, ela tem direito à alimentação apropriada para ela. Então, eu tenho uma criança com alergia ao ovo, por exemplo. Então, o médico tem que diagnosticar essa alergia, ele precisa fazer um laudo, né, para a escola, a mãe tem que levar para a escola vai protocolar e mandar para a Secretaria da Educação. E a nutricionista, todo mês, ela manda o cardápio. Só que para aquela criança, toda vez que tiver uma preparação que contenha ovo, por exemplo, ela manda uma receita, uma preparação diferente.
E aquela criança ela vai comer todos os alimentos junto com as outras, porém aquela receita ou preparação específica vai ser substituída por outra muito parecida e para ela como é que fala? Direcionada para o que ela tem. Então, assim, é muito seguro, direcionado para cada criança que tenha essa necessidade. Então, é um programa muito incrível. Interessante. Agora, a senhora já falou um pouquinho que a OMS recomenda o aleitamento exclusivo até os 6 meses. Isso. Após 6 meses, como é feita a introdução alimentar? Qual é a melhor forma de fazer? Então, a partir dos 6 meses, tem que dar comida, alimentação, a gente fala comida de verdade para essas crianças. Então, a gente começa com uma das refeições, ou almoço ou jantar. E é bem pequena a quantidade. Antigamente, faziam sopa, né? Pegava os alimentos, batia tudo de uma vez, até peneirava, né? Porque a criança podia engasgar. Hoje, a gente sabe que é importante que a criança ela faça os movimentos, né? De mastigação mesmo, não tendo dentes, para fortalecer esses músculos. E o que a gente faz? A gente pega o prato, ele tem que ser composto por um cereal, uma verdura, um legume, uma leguminosa. A leguminosa é feijão, grão de bico. O grão de bico é mais duro, mas também cozinha por mais tempo. Ou soja, ou lentilha. E uma proteína. Então, o que acontece? Eu pego esses alimentos e cozinho muito bem, para eles ficarem bem molinhos. E eu amasso com o garfo. Quanto menor a criança, mais molinho tem que ser e mais amassadinho. E conforme ela for crescendo, eu vou aumentando a quantidade e amassando menos, para ela começar a conseguir mastigar esses alimentos. E por que não bate mais tudo junto? Porque a criança ela tem que reconhecer o sabor. Lembra que o sabor é aprendido? Então, ela tem que reconhecer o sabor dos alimentos e aprender os gostos. Uma última pergunta para fechar esse bloco. A senhora falou alguns momentos de comida de verdade. O que é comida de verdade? O que não é comida de verdade? E se não é comida, o que são essas coisas? Muito boa essa pergunta. Então, vamos lá. Comida de verdade, nós temos um guia alimentar brasileiro. Ele já fez 10 anos. Ele, quando foi feito, ele foi o guia mais revolucionário, né? E até hoje ele é muito reverenciado. Ele dividiu as comidas. Antigamente, a gente dividia por nutrientes, né? A gente tinha a famosa pirâmide, lembra? Da pirâmide? Então, foi substituído por uma nova visão. Classificar os alimentos pelo tipo de processamento. Então, a gente tem os alimentos in natura e minimamente processados, que são o quê? Alimento in natura, frutas, vegetais. O minimamente processado, por exemplo, o arroz. O arroz, ninguém pega a planta do arroz, né? E você debulha o arroz. Você já vem pronto. Ou seja, ele é minimamente processado. Você tem os alimentos processados, que são aqueles que têm um alimento e acontece uma adição ou de açúcar ou de sal nesse alimento. E tem os ultraprocessados, que não são só alimentos. Tem muita química nesses alimentos. Então, hoje a gente tem vários estudos mostrando que as pessoas começaram a consumir muitos alimentos ultraprocessados. E nós temos repercussão em vários aspectos da saúde. Não é só na saúde ali física, até na saúde mental, o consumo abusivo do ultraprocessado acaba fazendo com que aumentem, por exemplo, o risco de ansiedade, depressão, insônia por ansiedade. E a gente está falando de alimentação. Olha só, alimentação interferindo em problemas psíquicos. Então, olha como a alimentação é importante. Então, o ultraprocessado não é alimento para a senhora? Não. O ultraprocessado, ele é uma química que tem um pouco de alimento,
né? Eu costumo, nem trouxe aqui, eu costumo brincar com os alunos e perguntar como é que é feito um suco de laranja, né? Aí tem uns que falam, é só laranja, tem outros que falam que é laranja e gelo, ou laranja e água, tem uns que ainda falam que coloca açúcar. Então, a gente vai ver o quê? No máximo 3 ingredientes, certo? Pega um pacotinho daquele, vou convidar o ouvinte, pegue um pacotinho aquele pacotinho de suco, sabe? Artificial, leia os ingredientes. E veja lá quantos daqueles nomes você reconhece como comida. E conte a quantidade de ingredientes. Tem uma marca específica que eu peguei uma e contei. Tem 23 ingredientes. Mas o suco de laranja não são só... Na verdade, podia ser um só, né? Só a laranja. Sim. E ainda mais, vamos inventar. Tudo bem, no máximo 3. E ali tem 23. E se você for ler... É muito interessante. Tem uns nomes dificílimos que a gente não tem a mínima ideia o que é. Então, realmente, é mais química do que alimento. Perfeito. Inclusive, dentro desses 23 ingredientes, justamente não tem a laranja, que seria o único. Às vezes até tem, mas é 3%, 5% da fruta. Ou seja, e todo o resto? O que tem ali? Perfeito. Agora, indo para o próximo bloco, que é o bisturi de evidências, nós vamos projetar uma notícia para a senhora comentar ela. Tá ok. Brasil de fato. Modelo agroexportador e concentração de mercado pressionam o preço dos alimentos no Brasil. Estudo. A inflação dos alimentos no Brasil mostra que 31% no poder de compra de frutas, queda de 31% no poder de compra de frutas em 2 décadas no país. Então, já indo para a primeira pergunta. Como a gente pode falar de alimentação saudável, tudo que a gente falou até agora, com essa alta dos alimentos? Então, isso é verdade. O que acontece? Vocês vejam que o preço dos alimentos está subindo cada vez mais. E se a gente for comparar uma refeição feita em casa, com os alimentos in natura e minimamente processados, ela vai sair mais cara do que uma refeição num fast food ou um industrializado. Ela vai sair mais cara. E também leva tempo, né? Leva tempo. E hoje em dia, será que as pessoas sabem cozinhar? Outro ponto que também é importante, talvez tenhamos que resgatar essa cultura, porque também a gente vai ficar escravo dos ultraprocessados, porque se você não tem outra saída. Então, o preço é bem complicado. Tem alguns estudos, né, que eles sugerem que os impostos de alimentos ultraprocessados sejam maior e diminuir a carga de impostos dos alimentos in natura e minimamente processados. Então, eu acho que isso é uma ideia interessante, porque a gente vai estar incentivando as pessoas a comerem alimentos mais saudáveis e aqueles que querem comer alimentos ultraprocessados, como eu falei para vocês, existe também na nossa vida. Porém, ele fica um pouco mais caro e limita mais o acesso. E esse estudo fala de frutas. Na verdade, não são só as frutas, são todos os alimentos. E, inclusive, nas frutas, eu vi, né? Eu sempre morei em São Paulo e agora eu moro em Araras há 4 anos. E uma coisa que Araras tem, que eu achei bastante interessante, é que tem muitas árvores frutíferas plantadas pela cidade. Então, assim, por que não plantar mais árvores frutíferas? A gente não vai acabar com o problema da população, mas eu estou dando mais um incentivo. E por que não reunir as pessoas e fazer algum projeto para hortas comunitárias? Eu conseguiria mais acesso ao alimento. Inclusive, um projeto desse poderia envolver os aposentados, fazer com que eles trabalhem nessas hortas. Por quê? Primeiro, que eles têm mais conhecimento do que a gente hoje com relação a plantar, como cuidar, né, de uma hortinha.
E outra coisa, a gente está fazendo com que eles tenham prazer, que eles tenham uma atividade, e aí eu tenho um risco menor de depressão, eles se sintam menos sozinhos. E o fruto disso pode ser o quê? Ensinar o jovem a plantar, a ter uma hortinha e fazer com que todos tenham uma melhor alimentação. Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer independente de qualquer governo, município e etc. Perfeito. Então, qual sugestão de prato a senhora daria que é bom, barato ou comer bem apenas para quem tem uma classe econômica mais elevada? Então, para que eu tenha um consumo, que eu consiga comprar esses alimentos de forma mais barata, vamos dizer assim, com um preço melhor, a gente sempre dá umas diquinhas. Por exemplo, comprar alimentos da época. Por quê? Geralmente, os alimentos que estão na época, né, ele tem uma quantidade maior de oferta. E aí eu tenho um preço menor. Então, a gente sempre procura comprar os alimentos que estão na época. E também, agora eu não sei, vocês jovens, vocês assistem Big Brother, né? E vem lá a xepa. Vocês sabem de onde vem esse negócio de xepa, essa palavra? É o final da feira, né? É o final da feira. O que acontece? O feirante, ele vai montar lá a sua barraca. E ele coloca todos os alimentos, os alimentos expostos. As primeiras pessoas que vão comprar, eles vão comprar o quê? Aquela maçã linda, maravilhosa, né? Aquele alimento meio feinho, você não escolhe, né? Você escolhe os mais bonitos. E muitas vezes, no final da feira, o que acontece? Ficou ali na banca uns alimentos mais feinhos, mas tão nutritivos e saborosos quanto. E, às vezes, a quantidade que sobra para ele é pequena. E vai dar muito mais trabalho para ele guardar isso e, de repente, esse alimento estragar até a próxima feira, que para ele compensa fazer o preço mais barato. Então, no final da feira, a xepa, você tem alimentos mais em conta. Então, são dicas que a gente dá para a população aproveitar. Nos supermercados, não tem o dia do sacolão? Então vamos comprar verduras, legumes e frutas no dia do sacolão e não no dia seguinte, que vai estar mais caro. Então, aproveitar todas as ofertas e oportunidades para consumir, para adquirir e consumir esses alimentos. A senhora falou do alimento mais bonito, mais feio. A gente ouve bastante do tipo, tomar cuidado com a maçã que é muito grande porque ela tem muito agrotóxico, porque ela tem muito fertilizante. Isso é verdade ou é fake news? Então, na verdade, o uso de agrotóxico é bem complicado, né? Seria muito interessante e incrível se a gente tivesse muitos alimentos orgânicos e com um preço mais acessível. A gente sabe que os alimentos orgânicos eles têm um preço mais caro, então não é acessível para todas as pessoas. Mas, por que principalmente? Porque não tem uma escala tão grande. Então, os alimentos orgânicos, eles poderiam ter uma escala maior e ter um preço menor. Mas como também os agricultores que utilizam alimentos orgânicos não têm tanto incentivo, fica mais difícil de competir ali nos preços com os outros alimentos. Mas a gente precisa, sim, ter sempre um controle muito grande, maior ainda, dos agrotóxicos, que a gente sabe que os alimentos acabam tendo mais agrotóxico. Então, nessa linha, a senhora acha que o caminho para melhorar a alimentação no Brasil é valorizar a agricultura familiar e realizar a reforma agrária no país? Acho que sim. Não sei, nessa reportagem tem um dado interessante, né? Que os grandes agricultores, né, eles plantam principalmente milho, cana-de-açúcar e soja. É isso que você come todo dia? Da onde vem a variabilidade dos alimentos? Vem da agricultura familiar. Então, assim, eu preciso das duas pontas. Eu preciso dos grandes
agricultores para gerar renda para o país, e eu preciso também dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, para sustentar a diversidade e também a renda das pessoas que trabalham com isso. Perfeito. Ainda nesse sentido, uma alternativa que tem visto ultimamente seria da aproveitação integral dos alimentos. Por exemplo, aproveitar o talo, a casca. Isso daí é bom? Como que seria? É bem interessante. Nós, muitas vezes, jogamos parte do alimento que podemos aproveitar. Então, tem várias receitas, se vocês forem ver na internet, que aproveitam outras partes dos alimentos e que nós temos um pouco de preconceito. Eu vou comer a casca da banana, vou comer a casca do abacaxi. E, na verdade, é um preconceito. A gente não aprendeu a usar esses alimentos. Como a gente está falando, as pessoas não sabem nem cozinhar. Quanto mais ainda aproveitar. Vocês já tomaram suco de abacaxi, da casca do abacaxi? Já. O que você achou? É praticamente igual ao do abacaxi mesmo, né? Não Uma acho delícia. igual. Eu acho muito mais doce. Sério? Eu adoro. Eu acho mais gostoso do que o abacaxi. Eu também acho mais gostoso. Então, assim, mas tem que lavar a casca, tá? Sim. Lava direitinho a casca e põe a casca, põe água e bate. Depois vocês vão me contar como é que é esse suco. E, de repente, você pode comer a fruta, o abacaxi, e aproveitar a casca para fazer um suco. Perfeito. Aproveitando que a senhora falou em lavar, qual que é a melhor maneira da gente lavar as verduras, por exemplo? E também tem muita gente que reclama que não tem tempo de ficar lavando. A senhora teria alguma dica para isso? E pode pôr no vinagre? Adianta pôr no vinagre? Gente, esse é um ponto muito interessante. Sabe que nas aulas, tem uma aula ou outra que eu pergunto para os alunos, como é que vocês lavam os alimentos? E vocês sabem lavar? Aí a maioria acha que sabe. E como é que vocês lavam? E eu tive grandes surpresas. Porque assim, como é que nós devemos lavar os alimentos? Em água corrente. Depois de lavar as folhas, por exemplo, é folha por folha. Depois de lavar essa verdura, esse legume ou essa fruta, se eu for comer a casca, você tem que deixar a cada litro 1 colher de sopa de água sanitária. Aquela que faz faxina, vai olhar o rótulo. Tá escrito no rótulo que é o modo de usar. Só que assim, tem que tomar cuidado, tá? Aquelas perfumadas, aí não pode. Então, tem que ser uma água sanitária a comum mesmo. E você coloca ali e deixa por 10 minutos. E aí, depois você enxágua e esse alimento, ele está pronto para consumo. Aí o Léo falou do vinagre. Gente, o vinagre não mata bactéria. Ele só ajuda a tirar as sujidades melhor. Então, a pessoa que está pondo vinagre, pode pôr no vinagre, tudo bem, mas tem que colocar também ali no hipoclorito de sódio, que é água sanitária. E também, não sei se vocês já viram no supermercado, próximo das verduras e legumes, também tem alguns produtinhos. Esses produtinhos, muitas vezes, é até mais fácil de você utilizar para higienizar esses alimentos. E, por favor, não é para lavar os alimentos com detergente. Já ouvi muitas respostas dessa. Eu lavo com escovinha e detergente. Eu estou colocando química no alimento. Eu estou comendo detergente. Então, não. É só água e a água com hipoclorito de sódio. E a dica para quem não tem tempo de ficar lavando? A senhora teria? Então, a dica é o seguinte. Muitas vezes vocês, lá na faculdade, vocês têm muitas aulas no dia. Chega na hora de jantar. Você vai ficar lavando alface para comer? Difícil, né? Então, a dica é comprar, sim, o alface, você higienizar dessa maneira que eu falei para vocês. E assim, para durar mais o alimento, você deixa ele secando bastante e você coloca num pote. Você coloca num pote com papel, aquele papel toalha, para absorver essa umidade. Porque assim, você tem que tirar bastante a água desse alimento que você higienizou. E ele consegue durar na geladeira higienizado. Então, quando você chegar de noite da faculdade,
você só abre o pote, pega umas folhinhas e come. E você faz isso no final de semana, o processo de higienização e o processo para se alimentar. Você acaba fazendo, já faz uma vez e acaba aproveitando a semana inteira. Inclusive, você já pode deixar a cenoura cortada, ralada, beterraba. Ah, mas é melhor nutricionalmente você fazer na hora. Ok, você tem tempo. Não é muito melhor eu fazer antes e perder, que perca alguns nutrientes. Mas eu vou ter nutrientes do que você comer um ultraprocessado e não comer esses alimentos. Eu acredito que a gente tem que se adaptar à realidade de cada um. Não dá para ter a alimentação toda perfeitinha. Por que não cozinhar no final de semana, cozinhar o arroz, o feijão e colocar em potinhos e congelar? Chega em casa com fome, o que você vai fazer? Você vai descongelar e vai comer. E vai comer comida de verdade. Perder um pouco de nutriente. Gente, é melhor perder um pouco de nutriente e comer comida de verdade do que comer porcaria aí, que a gente acaba acontecendo, né? Porque tem pressa, tá cansado, tá com sono, abre o armário, a primeira coisa que tiver, vai aquela mesmo. Então, adaptar ao cotidiano e à vida das pessoas. Sobre essa questão, a senhora falou bastante de processos aqui, da questão tanto da culinária quanto da lavagem dos alimentos. E voltando agora para a questão da criança, como introduzir a criança a isso? A senhora falou que seria importante as pessoas voltarem a cozinhar, ter interesse por isso. Para os pais que têm um filho em casa, um filho já um pouquinho mais velho, como introduzir, mesmo uma criança pequena, na rotina da casa de alimentação e de cozinha? Então, a criança, chamar a criança para participar desse processo. Então, a criança, ela pode... Lógico que você não vai dar uma faca na mão dela e pedir para ela cortar os alimentos, mas você pode pedir, depois que tiverem cortados, olha, agora mistura, ou vamos fazer um bolo, né? E faz a criança participar desse movimento e aprendendo. E essa criança, logo ela vai... É uma atividade lúdica para ela vai aprendendo e é uma atividade que vai dar autonomia. Ela não vai ficar... Vocês mudaram de cidade, vindo para cá. Vocês tiveram que aprender a se virar? Com certeza. Então, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas se desde pequenininho vocês tivessem aprendido várias coisas que hoje vocês têm que fazer porque vocês têm que sobreviver, seria mais fácil. Sim. Essa adaptação. E você, quando criança, você não ia adorar cozinhar junto com a mãe, com o pai, por que não? Chamar a família para comer. O que vocês achariam dessa brincadeira? Não, as fotos minhas de criança que eu tô mais feliz é quando eu estava cozinhando ali, o aventalzinho, enfim. Outra coisa interessante é as escolas, às vezes, que tem horta. Que a criança vai lá, nem sempre é ela que planta, mas ela cuida ali da plantinha, mesmo ela não gostando, foi ela que plantou, então ela vai querer comer. E ali ela começa uma introdução correta do alimento. E ela, mesmo que ela não goste, ela fala, não, mas eu que fiz, eu vou comer. E acaba gostando desse alimento. Então, assim, tem tantas formas da gente colocar a alimentação e um hábito alimentar mais saudável para toda a população, que tem que ser repensado essa correria do dia a dia, que a gente não se alimenta direito e que a alimentação saudável é só perfeita. Não, ela é a melhor possível para o cotidiano. E tem como a gente melhorar? Sempre tem. Perfeito. Agora, uma curiosidade que eu tive aqui, tem algumas crianças que às vezes vão comer uma maçã, por exemplo, e falam que é sem a casca. Tem alguma diferença comer com ou sem a casca? Então, a casca tem também fibra. Então, é interessante comer com a casca. Mas, provavelmente, essa criança só recebeu maçã sem casca. E aí, o dia que ela recebe com casca, ela não quer. É a mesma coisa... na verdade, ela sempre recebeu daquela maneira. Mudou, ela não reconhece aquele alimento como um alimento que ela gosta. Lembra,
que a gente tem que aprender os sabores, então eu preciso aprender também a comer os alimentos de uma outra forma. E disso do aprendizado, pro adulto que tá vendo, assistindo o podcast, ouvindo o podcast, e fala, nossa, eu não como bem. Como que ele pode mudar? Como ele pode se reeducar já sendo adulto? É a mesma coisa da criança ou é diferente? Então, mudar o adulto é mais difícil, né? A criança é mais fácil. Então, como eu falei para vocês, muitas vezes o adulto ele não vê possibilidade de mudar a alimentação deles. Vocês estudando muito todos os dias, chegando cansado. Se vocês nunca pararam para pensar de um alimento congelado, de um alimento pré-preparado, de repente, no final de semana, você teria pensado nessa possibilidade de comer melhor? Muitas vezes a pessoa ela não tem, ela não consegue ter essa ideia de introduzir os alimentos na rotina dela. Uma coisa que eu acho muito importante que eu aprendi lá na Unifesp era o seguinte: a gente sempre, nos pacientes, eu sempre conheço a rotina do paciente, conheço os hábitos do paciente e pactuo as mudanças, né? Eu não mando ele fazer. O que você acha? Olha, eu preciso de mais cálcio. Que alimentos que você gosta com mais cálcio? Que tenha cálcio? E aí eu falo os alimentos. Ah, então, dá pra gente colocar isso no café da manhã? Você para comer? Você tem intervalo na aula? Ah, então, esse intervalo, será que dá para você comer? Então, a gente vai montando e substituindo ou melhorando essa alimentação do paciente dentro da rotina dele. Eu não dou um papel e falo, mude sua vida e siga. Não, eu vejo a vida dele e eu introduzo a alimentação dentro da vida dele e das possibilidades dele. Essa é a diferença. Não dá para só falar, olha, é bom comer isso. E a pessoa, às vezes, ela não vê a possibilidade na rotina dela de comer saudável. Perfeito. A senhora acabou de falar desses lanches no meio da tarde. E é verdade aquela história que tem que comer várias vezes ao dia, comer em 3 horas? Então, na verdade, é bem interessante. Porque a gente pensa assim, segue meu raciocínio. Sabe aquele dia que você não deu tempo de nada? Você só almoçou e aí correu na faculdade, fez várias atividades. Quando você chegar umas 8 horas da noite, na sua casa, morrendo de fome, o que você vai comer? O que você acha que você iria comer? Eu comi bastante coisa. Adorei! Bastante coisa. Mas assim, por exemplo, você ia conseguir ficar lavando um alface, preparando uma salada, cozinhando arroz e feijão? Não. Não. Que tipo de alimento você ia comer? Seria o mais prático e rápido que tiver ali. Mais prático e rápido. Ou seja, quando eu divido de 3 em 3 horas ali a alimentação, eu comendo de pouquinho, eu não vou ter essa fome absurda. E aí, quando eu for comer, eu consigo escolher melhor a qualidade e a quantidade dos alimentos. Então, geralmente, quando a gente está morrendo de fome, a gente quer coisa mais calórica, não é isso? Mais prática possível. E dependendo da nossa fome, a gente come um monte de coisa porque a gente come rápido. Ou seja, a gente não comeu. Na verdade, a gente só engoliu. Nem sentiu prazer na alimentação. Perfeito. Então, a senhora já deu a dica de congelar, de guardar o alface na geladeira, por exemplo. E a dica para quem não tem tempo de tomar o café da manhã? Não tem tempo nem de acordar 5 minutos antes. O sono é tão difícil assim. Tô pensando. O ideal é tentar arrumar o tempo, né? Acordar 5 minutinhos antes. Então o café da manhã é a refeição mais importante do dia, então? Não, todas as refeições são importantes. Tem essa coisa, né, de comer do café da manhã. Não, eu vou comer o café da manhã, eu vou fazer o meu café da manhã de forma saudável. Eu vou fazer os meus lanches de forma saudável também.
com alimentos que eu precise do meu dia a dia, incorporar no meu dia a dia. E o almoço e o jantar com todos os elementos porque assim, a alimentação, gente, não é uma refeição, é ao longo do dia. É isso, eu preciso ver o todo, e não só o café da manhã. Perfeito. Então aqui tivemos muitas discussões, agora a gente vai para o próximo bloco, que seria um estilo de pinga-fogo, que é o diagnóstico cultural. Ai, ai. Então, para começar, para a senhora, qual seria o maior vilão da alimentação? Então, o excesso de ultraprocessados. Se a senhora pudesse tornar um alimento obrigatório no dia a dia de todos os brasileiros, qual seria? Arroz e feijão. E já engatando nessa pergunta, isso a gente já até antecipou, a gente vai pedir para projetar o clássico prato, a gente fala o prato da professora Daniela, né? Ai, meu Deus. Mas que na verdade é o prato do Guia Alimentar Brasileiro. Então já fazendo a pergunta para o público saber do que se trata. O que é um prato saudável e como montar esse prato? Então, esse prato, né, ele tem uma distribuição que você acaba tendo uma alimentação muito equilibrada e bastante saudável. E ele falou o prato da professora Daniela porque obrigatoriamente, caí na prova, que eles têm que saber montar esse prato. Eles vão ser médicos. O médico, ele não precisa se tornar um nutricionista, mas ele precisa reconhecer o que é uma alimentação saudável e dar algumas dicas para aquele paciente, pelo menos, melhorar um pouco da alimentação. E montar esse prato é muito fácil. Vocês vão ver. Vocês vão colocar aí a foto do prato? Já colocamos, já. Opa, então vamos lá, o prato. Oh, yeah. Se vocês forem ver, olha só, é muito fácil da gente montar. Você pega o prato e divide na metade. Uma metade você vai colocar verduras e legumes. Pode ser cozido, pode ser cru. No guia, não é no guia, mas assim, geralmente eles recomendam metade cozido e metade cru. Gente, para mim, se a pessoa estiver comendo, eu já estou muito feliz. Aí aquela outra metade, o que você faz? Divide na metade de novo. 1/4 vai ser o quê? Carboidrato. Que carboidrato que eu estou falando? Arroz, macarrão, farinha, mandioca, batata entra aí, tá? Então, vai ser nesse 1/4. Se você puder e gostar, comer, por exemplo, alimentos integrais, o arroz integral, o macarrão integral, realmente eu ter mais fibras é bem benéfico para a alimentação. Então, você tem ali 1/4. E muitas vezes as pessoas perguntam, eu gosto de comer arroz, feijão e farofa, e farinha. Eu posso, mas daí farinha e arroz, os dois são carboidratos. Será que eu posso misturar? Pode, não tem problema nenhum. Desde que não roube. É só aquele 1/4. E o 1/4 que sobrou, o que você faz? Divide na metade de novo. Esse 1/8 fica sendo uma leguminosa, ou seja, uma proteína vegetal. Feijão, soja, grão de bico. E o outro pedacinho? Ali vão a proteína animal. A senhora falou inicialmente da questão da educação médica, né? Da gente vai ser médico, saber isso, que a gente não é nutricionista. E a senhora que vive essa interface, sendo nutricionista, mas trabalhando numa faculdade de medicina, quando procurar um médico, nutrólogo, e quando procurar um nutricionista? Qual que é a diferença fundamental entre as duas áreas? Então, o nutrólogo, ele é bem especialista, né, em nutrição. Geralmente, a gente costuma trabalhar junto. Lembra que eu falei de trabalhar em equipe multidisciplinar? Trabalhar em equipe multidisciplinar é a melhor coisa para quem está trabalhando e para o paciente. Então, o nutrólogo vai ser bastante interessante, por exemplo, em hospitais que tenham que evoluir o paciente para, por exemplo, uma dieta parenteral ou discutir um caso de dieta interal. Todos os hospitais, existe uma equipe de terapia nutricional que vão ter alguns profissionais, o nutrólogo, o nutricionista, enfermeiro, técnico. Então, esses profissionais, eles vão discutir a alimentação de cada paciente. Principalmente algumas deficiências de micronutrientes mais específicas. O nutrólogo, ele consegue manejar melhor essa situação. Perfeito. E para a senhora, qual seria o melhor café da manhã?
Então, o melhor café da manhã tem que ter 3 coisas. Uma fonte de proteína, uma fonte de fibras e uma fonte de carboidrato. Perfeito. Então, já se caminhando para o final do programa, a senhora teria alguma indicação de livro, filme, alguma frase? Alguma coisa? Tem um filme que é antigo, 2012. Antigo, né? Que chama Muito Além do Peso. Você consegue encontrar aí na internet. E ele retrata a obesidade infantil de uma outra perspectiva. Eu acho que é bem legal vocês e a população que está assistindo ver esse documentário, porque faz a gente pensar. É bem impactante. Agora, acho que uma última pergunta que a gente vai fazer, que a gente geralmente pergunta para os professores que são coordenadores de alguma área da nossa faculdade. Isso era como coordenadora das ligas acadêmicas. O que a gente da Mandic de Araras pode esperar das ligas para o semestre que vem, para o ano que vem? Se puder falar, né? Então, ainda os alunos não sabem, mas para o semestre que vem, eu penso que a gente pode, porque tem também em toda a diretoria de cada liga, tem o marketing. Eu gostaria de fazer algumas, não publicações, mas assim, mostrar na internet ou também entre os estudantes o que cada liga está fazendo. E, de repente, colocar isso... Hoje em dia, né, tem vários... A inteligência artificial ajuda bastante a gente criar infográficos. Então, de repente, alguns infográficos com as atividades, para que a gente tenha, assim, neste ano, o que as ligas... O que teve nas ligas? E aí, a cada ano, a gente se empolgar para fazer mais atividades e ter mais experiência e divulgar, porque daí você vê ali, nossa, essa outra liga fez tal trabalho, que legal, eu também quero fazer na minha liga. E, de repente, um colaborar com o outro e mostrar para todos as ideias, os estudantes são incríveis. Então, de repente, melhorar... distribuir e incentivar cada vez mais algumas atividades. Perfeito. Agora a gente vai para o último bloco, agora é o encerramento. Quer saber se a senhora tem alguma mensagem final, alguma conclusão de tudo para passar para o nosso espectador? Então, a mensagem é, a alimentação, ela não tem que ser toda rígida, e coisas boas e coisas ruins, sabe? Rotular os alimentos e proibir os alimentos. A gente tem que fazer escolhas melhores e também entender o nosso paciente, né? Eu tenho que pensar na possibilidade econômica dele, no cotidiano dele. Não dá só para eu jogar ali alguma recomendação e deixar o paciente introduzir aquilo na vida dele. Perfeito. Inclusive, fazer isso com os estudantes também. Muito bom. Então, a gente agradece a professora por essa oportunidade, por ter vindo aqui ao podcast para fazer esse bate-papo com a gente. A gente vai divulgar nossas redes sociais. As nossas redes sociais, no TikTok, YouTube, Instagram, Spotify, tudo @Mandic_Talks. Então nos sigam em todas essas redes. E é isso aí, então. Agradecemos novamente a professora, a todos vocês que assistiram, a faculdade e muito obrigado.